A fogueira estalava, cuspindo brasas para o alto como se quisesse alcançar as estrelas que espreitavam por entre as copas das árvores. O vento sussurrava segredos antigos, e a noite parecia prender a respiração, esperando. Vocês estão vendo, né? A noite como essa, escura e cheia de sussurros, é a noite perfeita para contar histórias, histórias de arrepiar os cabelos, de gelar o sangue nas veias, histórias que nos fazem questionar o que é real e o que é apenas fruto da nossa imaginação. E a história que eu vou contar para vocês, essa história aconteceu comigo. Era uma vez, num tempo não muito distante, eu morava numa casa antiga. Uma casa daquelas com paredes grossas, que guardavam séculos de histórias, algumas felizes, outras nem tanto. A casa ficava numa rua tranquila, quase esquecida pelo tempo, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, ou pelo menos achava que conhecia. Era uma casa grande, com um jardim enorme, cheio de árvores retorcidas e flores silvestres. Eu adorava aquela casa, apesar de tudo. Eu morava sozinho. Tinha me mudado para lá depois de um período difícil da minha vida. Precisava de um lugar para recomeçar, um lugar para me reconectar comigo mesmo. E aquela casa, com sua aura de mistério e sua quietude reconfortante, parecia o lugar perfeito. Meu quarto era no andar de cima, no final de um corredor longo e escuro. Era um quarto espaçoso, com uma janela grande que dava para o jardim. Eu adorava deitar na cama à noite e olhar para as estrelas, imaginando que cada uma delas era um mundo diferente, cheio de possibilidades infinitas. Mas como toda história de terror que se preze, a tranquilidade não durou muito. Começou com pequenos ruídos, coisas insignificantes, que eu atribuía ao vento ou à idade da casa. Rangidos nas escadas, estalos nas paredes, sussurros indistintos, que pareciam vir de lugar nenhum. Eu tentava ignorar, convencendo-me de que era tudo fruto da minha imaginação cansada. Até que a porta do meu quarto começou a abrir sozinha. A primeira vez, eu achei que tinha esquecido de fechá-la direito. Mas da segunda vez, da terceira, da quarta, eu comecei a sentir um frio na espinha. Era sempre a mesma hora, 02:17. Eu olhava para o relógio digital na cabeceira da cama, os números vermelhos brilhando na escuridão, e segundos depois, lá estava ela, rangendo lentamente, se abrindo centímetro por centímetro. No começo, eu me levantava e fechava a porta, com raiva e incredulidade. Mas a cada noite, a cada vez que a porta se abria, o medo ia crescendo dentro de mim. Um medo irracional, paralisante, que me impedia de dormir, de pensar, de ser eu mesmo. Eu comecei a investigar. Revirei a casa de cima a baixo, procurando por alguma explicação lógica. Verifiquei as dobradiças da porta, o batente, o chão, tudo parecia normal. Não havia correntes de ar, nem desníveis no piso, nada que pudesse justificar o movimento da porta. Conversei com os vizinhos. Perguntei se eles sabiam de alguma história sobre a casa, alguma lenda antiga, alguma tragédia que tivesse acontecido ali. Alguns me olharam com pena, outros com desconfiança. A maioria apenas balançou a cabeça, dizendo que nunca tinham ouvido nada de estranho. Mas Dona Maria, uma senhora idosa que morava na casa ao lado, me olhou com um brilho estranho nos olhos. Ela disse que a casa tinha uma história sim, uma história triste, de um amor proibido e uma morte trágica. Ela me contou sobre uma jovem que havia morado ali muitos anos atrás, apaixonada por um homem que não era aceito pela sua família. Eles se encontravam às escondidas, no jardim, sob a luz da lua. Mas um dia, o pai da jovem descobriu o romance e, enfurecido, trancou a filha no quarto, proibindo-a de ver o amado. Desesperada, a jovem tentou fugir, mas acabou caindo da janela e morrendo. Dona Maria me disse que, desde então, o espírito da jovem assombrava a casa, procurando pelo seu amado. Ela acreditava que a porta que se abria sozinha era um sinal, um pedido de ajuda, uma tentativa desesperada de reencontrar o seu amor perdido. Eu, que nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, comecei a me sentir perturbado. A história de Dona Maria era assustadora, mas também, de alguma forma, fazia sentido. Explicava os ruídos estranhos, os sussurros na escuridão, o frio inexplicável que eu sentia no quarto. Decidi tentar me comunicar com o espírito da jovem. Comprei flores brancas, as preferidas dela, segundo Dona Maria, e coloquei no quarto. Comecei a deixar a porta aberta, esperando que ela se manifestasse. Passei noites em claro, observando o quarto na penumbra, esperando por um sinal, e o sinal veio. Numa noite especialmente escura, enquanto eu estava sentado na cama, lendo um livro, senti um arrepio na espinha. Olhei para a porta e vi uma sombra. Uma sombra escura e disforme, que se movia lentamente pelo corredor. A sombra se aproximou da porta do meu quarto e parou. Eu prendi a respiração, paralisado pelo medo. Então, a sombra começou a se transformar. Lentamente, dolorosamente, ela foi ganhando forma, contornos, até que se tornou uma mulher.
Uma mulher jovem, vestida com um vestido branco esvoaçante. Seus cabelos eram longos e negros, e seus olhos eram tristes, melancólicos, cheios de dor. Ela me olhou, um olhar penetrante, que parecia ler a minha alma. E então, ela falou. Sua voz era suave, quase um sussurro, mas eu a ouvi claramente. Ela disse que estava presa na casa, incapaz de encontrar a paz. Ela me contou sobre o seu amor perdido, sobre a sua morte trágica, sobre a sua busca incessante por redenção. Ela me pediu ajuda. Eu, que sempre fui um cético, um descrente, me vi diante de um espírito, implorando por ajuda. E inexplicavelmente, eu senti a necessidade de ajudá-la. Decidi investigar a história da jovem mais a fundo. Fui aos arquivos da cidade, conversei com historiadores locais, procurei por documentos antigos que pudessem me dar mais informações sobre a sua vida e a sua morte, e descobri a verdade. A história que Dona Maria me contou era apenas parte da verdade. A jovem realmente havia morrido na casa, mas não havia sido um acidente. Ela havia sido assassinada pelo próprio pai. Ele havia descoberto que a filha estava grávida do seu amado e, enfurecido com a desonra, a havia empurrado da janela. Para esconder o crime, ele havia espalhado a história de que a filha havia morrido tentando fugir. O espírito da jovem estava preso na casa, não apenas por causa do seu amor perdido, mas também por causa da injustiça da sua morte. Ela precisava de justiça para poder descansar em paz. Decidi expor a verdade. Denunciei o crime às autoridades, apresentei as provas que havia reunido, lutei para que a justiça fosse feita. Foi uma batalha longa e difícil, mas no final, a verdade prevaleceu. O crime do pai da jovem foi revelado, e a sua memória foi finalmente honrada. Depois que a justiça foi feita, o espírito da jovem me apareceu novamente. Desta vez, seus olhos não estavam mais tristes, mas cheios de gratidão. Ela me agradeceu por ter ajudado a libertá-la, e me disse que finalmente poderia descansar em paz. E então, ela desapareceu. A porta do meu quarto nunca mais se abriu sozinha. Os ruídos estranhos cessaram. A casa voltou a ser silenciosa e tranquila. Mas eu nunca me esqueci da jovem e da sua história. A experiência me transformou. Abriu meus olhos para um mundo que eu nunca imaginei que existisse. Um mundo de espíritos, de mistérios, de possibilidades infinitas. E de vez em quando a noite está escura e o vento sussurra segredos antigos, eu ainda sinto a presença da jovem na casa. Uma presença suave e reconfortante, que me lembra que mesmo na escuridão, sempre há esperança. E é por isso que eu conto essa história para vocês. Para que vocês nunca se esqueçam que o mundo é cheio de mistérios, e que nem tudo o que vemos é tudo o que existe. E para que vocês sempre acreditem na força da verdade e na importância da justiça. Agora, vamos colocar mais lenha na fogueira. A noite ainda é longa, e há muitas outras histórias para contar, histórias de fantasmas, de monstros, de horrores que se escondem nas sombras. Mas essa é uma história para outra noite. Por agora, aproveitem o calor da fogueira e o silêncio da noite. E lembrem-se, nem tudo o que parece é. E às vezes, as portas se abrem por razões que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Boa noite. Cheguem mais perto, amigos, deixem que o fogo aqueça os seus rostos. A noite está fria, e a história que vou contar, bem, ela vai gelar a espinha de vocês. Aconteceu comigo, não faz muito tempo, e ainda hoje me arrepio só de lembrar. Morava eu numa casa antiga, dessas que a gente encontra no interior, sabe? Um casarão imponente, com paredes grossas e janelas grandes, herança da minha avó. Era um lugar bonito, cercado de árvores frutíferas e com um jardim enorme, mas carregava consigo o peso dos anos, a melancolia das histórias não contadas. Eu sempre fui meio solitário, confesso. Gostava do silêncio da casa, do farfalhar das folhas, do canto dos pássaros. Trabalhava em casa, como escritor, então passava a maior parte do tempo trancado no meu escritório, debruçado sobre o teclado. Mas de uns tempos para cá, esse silêncio começou a me incomodar. Parecia que a casa sussurrava coisas que eu não conseguia entender, que sombras dançavam pelos cantos quando eu não estava olhando. Meu quarto ficava no andar de cima, no final de um corredor longo e escuro. Era um cômodo amplo, com uma cama de casal grande, uma escrivaninha antiga e um guarda-roupa enorme, que parecia ter vindo de outra época. A porta era de madeira maciça, pesada, com uma fechadura de metal que rangia a cada movimento. E foi essa porta, essa maldita porta, que começou a me atormentar. Tudo começou numa noite de terça-feira, se não me engano. Eu tinha ficado até tarde escrevendo, tentando dar um final decente a um conto que me dava trabalho. Já passava das 2 da manhã, quando finalmente me dei por vencido, e fui me deitar. Estava exausto, mas o sono não vinha. Ficava me revirando na cama, pensando nas palavras que não saíam, nas frases que não faziam sentido. De repente, um estalo, um ruído baixo.
quase imperceptível, mas que me despertou de imediato. Abri os olhos e olhei para o teto, tentando identificar a origem do som. Nada. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, cansaço, sei lá. Fechei os olhos novamente e tentei Foi então que aconteceu. Lentamente, muito lentamente, a porta do meu quarto começou a se abrir. Não havia vento, nem corrente de ar, nada que pudesse justificar o movimento. A porta simplesmente se moveu, rangendo baixinho, revelando uma fresta escura que parecia me encarar. Senti um arrepio na espinha, um calafrio que me percorreu da cabeça aos pés. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, sem conseguir gritar. A porta continuou se abrindo, centímetro por centímetro, até que um vão largo o suficiente para uma pessoa passar se formou. Eu podia jurar que via algo ali, na escuridão do corredor. Uma sombra disforme, um vulto indistinto, algo que me observava com atenção. O medo me paralisou. Fechei os olhos com força, na esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos novamente, a porta estava completamente aberta. E a sombra havia desaparecido. Levantei da cama num salto, acendi a luz do quarto e saí correndo para o corredor. Estava vazio. Olhei para os lados, tentando encontrar alguma explicação, algum sinal de que não estava ficando louco. Mas não havia nada, apenas o silêncio da casa, o silêncio que agora me aterrorizava. Passei o resto da noite em claro, sentado na poltrona, com a espingarda da minha avó no colo. Não consegui pregar o olho, a cada ruído, a cada sombra, meu coração disparava. A sensação de que estava sendo observado não me abandonava. No dia seguinte, tentei racionalizar o que havia acontecido. Pensei em problemas na fechadura, em correntes de ar, em qualquer coisa que pudesse explicar o inexplicável. Mas nenhuma explicação me convencia. Eu sabia, no fundo, que havia algo mais ali. Algo sobrenatural, algo sinistro. Decidi investigar. Comecei a pesquisar a história da casa, a procurar por relatos de eventos estranhos, de fantasmas, de assombrações. Descobri que a casa tinha sido palco de tragédias no passado. Uma família inteira havia morrido ali, vítima de uma epidemia. Um homem havia se suicidado no sótão. Uma mulher havia enlouquecido e sido trancada no porão. Quanto mais eu pesquisava, mais me convencia de que a casa era amaldiçoada, de que as almas daqueles que haviam sofrido ali ainda vagavam pelos cômodos, presas ao passado, buscando vingança ou redenção. E a partir daquela noite, a porta do meu quarto continuou a se abrir, sempre às 02h17. Era um ritual macabro, um tormento constante. Todas as noites, eu me deitava na cama com o coração na garganta, esperando o momento fatídico. E invariavelmente, a porta se abria, revelando a escuridão e o medo. Tentei de tudo para impedir que a porta se abrisse. Coloquei cadeiras, mesas, até mesmo um armário na frente dela, mas nada adiantava. A porta sempre se abria, como se uma força invisível a empurrasse, como se algo a chamasse do outro lado. O medo me consumia. Eu estava perdendo o sono, o apetite, a sanidade. Comecei a ter pesadelos horríveis, a ver vultos pelos cantos dos olhos, a ouvir sussurros no silêncio da noite. A casa, que antes era meu refúgio, havia se transformado em minha prisão. Uma noite em desespero, decidi confrontar o que quer que estivesse me atormentando. Peguei a espingarda da minha avó, respirei fundo e esperei a hora chegar. Às 02h17, como de costume, a porta começou a se abrir. Mas dessa vez, eu não fiquei paralisado pelo medo. Empunhei a espingarda com firmeza, apontei para a porta e gritei: "Quem está aí? O que você quer de mim? Deixe-me em paz." O silêncio respondeu ao meu grito. A porta continuou se abrindo lentamente, revelando a escuridão do corredor. Mas dessa vez, eu não vi nenhuma sombra, nenhum vulto, nada, apenas o vazio. Decidi avançar. Saí do quarto com a espingarda em punho e caminhei pelo corredor, em direção à porta. A cada passo, o medo aumentava, mas a determinação me impulsionava. Cheguei à porta e olhei para o corredor. Estava completamente vazio. Não havia nada, nem ninguém, apenas a escuridão e o silêncio. De repente, senti um arrepio na nuca. A sensação de que estava sendo observado voltou com força. Olhei para trás e vi algo que me fez tremer da cabeça aos pés. No final do corredor, parada em frente à janela, estava uma figura. Uma figura alta e esguia, vestida com um camisolão branco. Seus cabelos eram longos e negros, e seu rosto era pálido e cadavérico. Era uma mulher. Ou pelo menos, o que restava de uma mulher. Ela me encarava com olhos vazios, sem vida, e em seus lábios, um sorriso macabro se formava,
Senti o sangue gelar nas minhas veias. O medo me paralisou novamente. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. A mulher começou a se mover em minha direção. Lentamente, muito lentamente, ela caminhava pelo corredor, como se flutuasse no ar. A cada passo, o sorriso em seu rosto se tornava mais largo, mais assustador. Eu sabia que estava em perigo. Sabia que aquela criatura não era deste mundo, mas não conseguia reagir. Estava completamente dominado pelo medo. A mulher se aproximou de mim e estendeu a mão. Sua pele era fria e úmida, como a de um cadáver. Senti um arrepio ao toque. Venha comigo, ela sussurrou com uma voz rouca e gutural. Venha para o lugar onde a dor nunca acaba. Eu estava prestes a desmaiar, mas de repente, algo aconteceu. Lembrei-me da espingarda da minha avó. Lembrei-me de que eu tinha o poder de me defender. Com um esforço sobre-humano, levantei a espingarda e a apontei para a mulher. Afaste-se, gritei com toda a força que me restava. Saia da minha casa, deixe-me em paz. A mulher parou de se mover. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Por um momento, pensei que ela fosse me atacar, mas então, ela sorriu novamente. Um sorriso ainda mais macabro do que antes. Você não pode me machucar, ela disse. Eu já estou morta. E com essas palavras, ela desapareceu. Dissolveu-se no ar, como fumaça, deixando para trás apenas o silêncio e a escuridão. Caí no chão, exausto e aterrorizado. A espingarda escorregou das minhas mãos. Fiquei ali, deitado no chão, tremendo da cabeça aos pés, até que o sol começou a nascer. No dia seguinte, decidi ir embora daquela casa. Não conseguia mais viver ali. Não conseguia mais suportar o medo e o terror. Vendi a casa por um preço baixo, sem me importar com o prejuízo. Só queria me livrar daquele lugar amaldiçoado. Mudei-me para a cidade, para um apartamento pequeno e sem graça, mas pelo menos era seguro. Pelo menos eu podia dormir em paz. Mas a história da porta do meu quarto, essa história nunca me abandonou. Ainda hoje, quando ouço um ruído estranho durante a noite, sinto um arrepio na espinha. E quando vejo uma porta se abrindo sozinha, bem, vocês podem imaginar o que sinto. Algumas noites, acordo às 02 até em ponto. O suor escorre pelo meu rosto e o coração dispara. Levanto da cama e vou até a porta do meu quarto, esperando o pior. Mas até agora, a porta nunca mais se abriu. Talvez a mulher tenha ido embora. Talvez ela tenha encontrado o que procurava. Ou talvez ela esteja apenas esperando o momento certo para voltar. E é por isso que eu conto essa história para vocês. Para que vocês saibam o que aconteceu comigo. Para que vocês acreditem em mim. E para que vocês fiquem atentos. Porque às vezes, as portas se abrem para mundos que não deveríamos conhecer. E às vezes, esses mundos nos seguem para sempre. Agora, meus amigos, o fogo está quase apagado. A noite está ficando mais fria. É melhor voltarmos para nossas casas. Mas antes de irmos, quero dar um conselho a vocês. Se a porta do seu quarto começar a se abrir sozinha a 02 até e 70, corra o mais rápido que puder. E não olhe para trás, porque acreditem em mim, vocês não vão querer saber o que está do outro lado.